Olha só, o Moisés está no local, a moto, as duas, né? Elas foram parar debaixo do caminhão. Qual é a situação das vítimas nesse momento, Moisés? A imagem nos assusta, a imagem nos preocupa bastante. É notícia ao vivo no BG, Zona Norte de Londrina. Olha só, Juliano, uma cena que chama bastante atenção. Essas duas motocicletas estão aqui debaixo desse caminhão. Um caminhão que faz o transporte daquelas caçambas de entulho. Não está com a caçamba nesse momento, né? Provavelmente estava indo buscar uma caçamba dessa aqui na região. E no momento em que esse motorista foi fazer a conversão aqui para entrar na rua Cecília Camilo, ele acabou sendo atingido por essas duas motocicletas. Os dois motociclistas estavam subindo a avenida e acabaram batendo aqui na lateral deste caminhão. Apesar dessa cena que chama bastante atenção, principalmente por essa moto que está aqui atrás, que está completamente embaixo desse caminhão, os dois motociclistas, eles estão bem. Estão sendo atendidos nesse momento pela equipe do SEAT, mas por incrível que pareça, Juliano, sem nenhum ferimento aparente. Um dos motociclistas, inclusive, ele chegou caminhando até aqui, estava mancando, claro, ali com dores na região dos pés, mas sem ferimentos graves, sem nenhum ferimento que chamasse a atenção, né? Inclusive, o médico do SAMU foi acionado para poder, por conta da cena, né? O médico foi acionado porque havia ali a suspeita de que uma dessas vítimas estaria inconsciente. Mas o médico nem chegou até o local, foi dispensado antes de chegar aqui porque as vítimas estavam bem, conscientes e caminhando, né, na chegada da equipe do SEAT. Nós vamos, nesse momento, tentar ouvir o Cabo Zonta, que ajudou, né, nesse atendimento. Ele está conversando com outros colegas da imprensa também. A gente vai aproveitar aqui nesse momento. Já é um pouquinho complicada, né? Mas ainda assim estamos tentando negociar com a vítima 1, pelo menos, para ele ser encaminhado. Obrigada, Cabo, a gente percebe aqui que é uma cena bastante atípica, né? As duas motocicletas embaixo desse caminhão, mas apesar da cena, os dois motociclistas, eles estão bem. Exato, cinemática bastante impressionante, né? Ambos subindo pelo mesmo sentido. Felizmente, né? Lesões de baixo impacto aí. A nossa vítima, a vítima 2, já recusou o encaminhamento, apenas uma contusão na perna, está bem. O que nos preocupa aí é a vítima 1, que apesar de aparentemente estar bem também, está com o seu neurológico um pouco afetado. Está um pouco aéreo, né? Como são estrangeiros, a comunicação já é um pouco dificultosa, então estamos tentando convencê-la aí a ir ao hospital. Uma cena, a gente vê uma cena dessa, a gente já imagina o pior, né? Exato, inclusive fomos acionados aí para uma vítima inconsciente, o médico SAMU foi acionado, mas infelizmente não é o que a gente encontrou, né? Apesar da cinemática, as vítimas mais tranquilas. Beleza, obrigado, viu, Cabo? Juliano, fica à vontade, caso queira fazer alguma pergunta para o Cabo Zonta que está por aqui ou fazer algum comentário, é com você. Ô Moisés, não, me assustou e eu queria até que você falasse com o Zonta, você estava comentando com ele a respeito disso. Quando a gente olha para aquela imagem, quem é que tá lá com o Moisés? Quem é que tá com você aí, de Lucas de Jesus, né? Pede pro Luquinha mostrar a moto lá pra gente, as duas motos. Quem olha essa imagem... o presuntinho já tem aqui, obrigado ao pessoal do VS. Quem é que tá no VS, é a Gabi? Gabi no VS e o nosso presuntinho na direção de TV aí, ó. Essa imagem que a gente fez instantes atrás, e elas mostram o quê? As duas motos debaixo do caminhão, por muito pouco, que a roda traseira, de repente, não passa sobre esses dois motociclistas, e aí a gente estaria lamentando uma tragédia. Você olha para essa imagem, você quase não consegue entender. Essa imagem é ao vivo, ó. Você quase não consegue entender o que é uma moto e o que é outra. Perceba que ela ficou entalada ali, uma delas, e a outra lá na frente, ó, debaixo do caminhão. Ou seja, por muito pouco, e o Zonta pode falar disso, a gente não está lamentando ferimentos mais graves e até a morte de alguém aí, né, Moisés? Exatamente, Juliano. Sabe o que chama bastante atenção, o que é bastante impressionante aqui nessa cena? Inclusive, o Lucas de Jesus observou isso e acabou comentando aqui comigo, Juliano. Essas duas motocicletas, elas estão exatamente ao lado do tanque de combustível desse caminhão. Elas estão embaixo aqui do tanque de combustível desse caminhão. Por sorte, esse tanque, né, que é mais reforçado, ele não se rompeu, né? Porque poderia sim ter se rompido com o calor do motor das motocicletas e também o calor aqui do escape.
escape, poderia ter ali um princípio de incêndio, mas por sorte isso não aconteceu. E claro, numa situação como essa, com o rompimento de um tanque de combustível como esse, poderia ser uma tragédia ainda maior. A cena é bastante impressionante e por muito pouco a gente não está falando de uma tragédia. Claro, no momento em que nós chegamos aqui e observamos essas duas motocicletas nessa situação, a gente já imaginou o pior. A gente já imaginou que estaríamos falando ali de ferimentos graves, mas por sorte não foi isso. Inclusive um dos motociclistas, ele estava andando por aqui, chegou até perto da motocicleta para poder observar e ver os estragos, né? Claro, fica aí o prejuízo, né? Muitas vezes as pessoas usam as motos para poder trabalhar, inclusive tem ali na frente um suporte para celular, um suporte para GPS, então a gente pode estar falando de um moto entregador, a gente pode estar falando de alguém que utiliza a motocicleta para fazer algumas corridas, né? Algumas viagens, um mototaxista, por exemplo. É uma cena bastante impressionante e, claro, né? Fica o alerta, né, Juliano, para os motociclistas, porque o motociclista é muito sensível numa situação como essa. Eu vou tentar falar com um dos condutores. O senhor estava numa... Ele não quer falar, está bastante abalado, claro. Então fica o alerta, né, Juliano? Numa situação como essa, o motociclista tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção, porque é qualquer batidinha e a tragédia tá feita, tá pronta. Olhando para a moto aqui, nenhuma delas tem aquela caixa atrás, tá? Eu não sei se aí no local você consegue ver se algum tem aquela mochila de transporte de comida, de transporte de encomendas, porque você falou bem. Essa galera fica rodando para cima e para baixo e a gente sabe que esses motoboys, eles ganham por corrida. Então ele precisa ralar e correr de um lugar para o outro, porque senão no final do mês ele não tem a grana. Você deu para perceber, deu para saber aí se algum deles era motoboy, estavam seguindo normalmente com a moto, estavam indo fazer alguma entrega, alguma coisa. E pelo que você vê aí, no momento dessa conversão aí, o caminhão acabou atingindo eles, mas assim, a preferencial era de quem estava nas motos, pelo que eu tô vendo aqui, né, Moisés? É isso, Juliana. A preferencial era dos motociclistas que estavam subindo a avenida, só que como é um caminhão grande, ele precisa abrir um pouco mais essa curva para poder fazer o retorno, para poder acessar seja a rua Cecília Camilo ou também para retornar aqui pela Angelina Ricci Vezoso. Então ele abriu essa curva e acabou sendo atingido pelos motociclistas que subiam aqui pela avenida. Então é uma situação bastante delicada e bastante complicada, porque precisava, né, de ter um pouco mais de atenção por parte do motorista e também por parte dos motociclistas, Juliano. A gente vai tentar ouvir alguém que esteja por aqui, o pessoal da polícia também estava aqui agora há pouco para poder verificar essa situação toda. Vai dar um certo trabalho para poder retirar essas motos daqui, viu, Juliano? Tá, e vamos fazer o seguinte, ó, enquanto você tenta ouvir o pessoal aí, eu vou aqui com uma outra informação e já volto com você, tá? A preferência é sua aí. Notícia ao vivo sempre tem prioridade. 2 bandidos furtaram uma moto que estava estacionada no pátio de um restaurante, tá? Na região do aeroporto.